Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada de autoconhecimento aqui, produzida pela Wimystic Brasil. Toda semana um episódio inédito pra gente falar bastante, aprender bastante também, claro, sobre esses assuntos que permeiam, a nossa evolução, o nosso despertar. Lembrando, antes de começar o nosso episódio hoje, te lembrando, na verdade, de seguir a gente lá no Instagram, nas redes sociais, @WimysticBrasil. Tá aqui nas descrições, não precisa se preocupar, mas segue a gente lá todo dia, um conteúdo diferente também sobre astrologia, sobre tarô e sobre tudo que faz a nossa jornada ficar cada vez melhor. Bom, no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que vem chamando bastante atenção, principalmente depois da pandemia. É claro, a gente vem sempre falando sobre questões que estão, cada vez mais aí na nossa cara, vamos dizer assim, na linha de frente e que acabam chamando atenção, sim, após esses 2 anos, que nós tivemos a pandemia da Covid-19. Mas esse assunto é um assunto que a gente sempre, tratou de uma forma, entre aspas, normal, mas que vem agora ganhando novos significados, principalmente com a forma de lidar com isso, que nada mais é do que eu estou falando da procrastinação. É isso mesmo, você é uma pessoa que se considera procrastinadora? Mas antes, vamos, começar do começo. Vamos entender melhor o que de fato é a procrastinação, Então, a procrastinação nada mais é do que o ato de adiar uma tarefa, aquele famoso deixar para depois a resolução de alguma coisa, de alguma situação na nossa vida. De forma geral, nosso cérebro, ele meio que se rende à procrastinação porque tem preferência pela recompensa imediata. Então a gente acaba deixando para depois o que a gente pode fazer hoje. Já a gente com certeza, se você está me escutando aqui, com certeza já deve ter ouvido essa frase, e é exatamente isso na prática. Por isso, a gente tende a lutar, contra as tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços no momento presente. Geralmente, a procrastinação ela acontece com tarefas que a gente considera um pouco mais complexas, mais um pouquinho complicadas. Então, a gente acaba deixando, o famoso empurrar com a barriga. Então, é aquela velha história. Se a gente tem um prazo de 7 dias para entregar um trabalho, por exemplo, a gente acaba deixando, no último minuto para ser entregue. Justamente porque o nosso cérebro precisa desse reconhecimento, dessa recompensa imediata. Mas o ato de procrastinar, ele causa alguns efeitos, a maioria, óbvio, não tem efeito positivo, mas sim efeitos negativos, Tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. E eu até elenquei algumas aqui para que, se você está me ouvindo, possa, de repente, se identificar. Então, uma principal é a baixa de autonomia, que as pessoas têm em co-criar o seu fluxo de trabalho. Então, por quê? Porque se a pessoa é uma procrastinadora, entre aspas, profissional, ela acaba não vendo pelo todo, Ela vai acabar sendo sempre aquela pessoa que apaga incêndios. Sabe como é? Outra questão, outro efeito negativo, o ambiente não propício para o desenvolvimento de competências. Então você tem habilidades, você tem competências, só que o ato de procrastinar acaba superando um ambiente, que fica um ambiente propício para que você execute de forma positiva, de forma próspera, toda a sua capacidade. Terceiro efeito negativo, a existência de relacionamentos tóxicos nesse ambiente. Porque sabe aquela coisa de você sempre ser considerado aquela pessoa que deixa para depois, que procrastina, já tem aquela fama de que, não, esse aí, não adianta pedir. Então acaba que a existência de relacionamentos tóxicos, porque com certeza isso vai gerando a médio e longo prazo esse tipo de relação tóxica, no ambiente de trabalho, e também na vida profissional, na vida pessoal, acaba que gera também esse efeito negativo.
Outro efeito negativo da procrastinação é a frustração. Com certeza, né, gente? Porque acaba sendo um ciclo meio que vicioso, entre aspas, tá? É lógico que vícios a gente tem uma outra categoria, mas acaba sendo um ciclo repetitivo. E aí você acaba se frustrando, com certeza. É uma consequência. Principalmente se você consegue identificar, né, a sua atitude procrastinadora. Outro efeito negativo, a autocondenação, que vai um pouco, né, pega um pouco a carona na frustração, a culpabilidade, com certeza, irritabilidade e, obviamente, gera muito estresse. E aí, que claro, temos razões, né, gente? Tem várias razões aí pelas quais as pessoas têm dificuldades em parar de procrastinar. E só a título de curiosidade, já que você que me acompanha aqui no meu Momento Místico sabe que eu sempre coloco um pouquinho da astrologia, né? Como sendo um pano de fundo, vamos dizer assim. Você sabia que o signo de Touro é o signo mais procrastinador do zodíaco? Sim, o signo de Touro, ele tem a essência de ser de busca, né? Muito pela estabilidade e muito pela segurança. Tem muito medo de mudar, tem muito medo de trazer elementos novos para a vida, tanto pessoal quanto profissional. Então ele acaba se colocando numa zona de estagnação tão grande por medo de mudar, que ele acaba tendo atitudes procrastinadoras justamente por isso, né? Pelo medo. Então, fica a dica aí, se você que tá me ouvindo é de Touro, ascendente em Touro, lua em Touro, esse programa aqui, esse episódio é pra você acabar de vez e mudar de vez também essa essência, viu? Essa essência do signo de Touro. Mas voltando, quais são, né, afinal, as razões pelas quais as pessoas têm dificuldades em parar de procrastinar? Claro, nós temos também todos os aspectos de saúde mental, que ajudam muito, né? Para casos de procrastinação, como é o caso de TDAH, como é o caso da depressão, da ansiedade. E aí, pegando carona nesse último, da ansiedade, uma das razões é por quê? Porque a inquietação com a tarefa em si, ou com alguma outra questão que está, né, acontecendo no paralelo, pode acabar retardando a conclusão de uma tarefa. Então, a ansiedade, ela é também, além, claro, lembrando, de casos de TDAH e depressão, a ansiedade, ela vem aí rapidamente, né, na primeira linha, vamos dizer assim, né? Outra razão também pelas quais as pessoas têm dificuldades em parar de procrastinar, que é a autodesvalorização. Então, aquela coisa de sentir que não tem capacidade intelectual gera uma frustração, gera ansiedade, e aí, como consequência, é resultado certo para a procrastinação. Preocupações no geral. Então, muitas vezes a mente, ela fica impregnada por preocupações diversas, externas, né? Então, se você tá lá focado num trabalho, focado em concluir algo, de repente uma preocupação em casa, uma preocupação no relacionamento, uma preocupação na vida pessoal, pode acabar te tirando o foco das atividades. E aí, como consequência, também gera a procrastinação de tarefas, né? Como eu falei no início, cada vez mais complexas. Outra razão também é a desmotivação. Então, e aqui vale tanto para uma atividade tão difícil ou até uma muito fácil. Só que se você não estiver motivado o suficiente, obviamente você vai acabar levando isso, né, com a barriga, levando para depois. Outra razão também importante pelas quais as pessoas têm muitas dificuldades em parar de procrastinar é aquela sensação de incapacidade. E aí aqui fala tanto a respeito, né, da falta de suporte intelectual e emocional, quanto também em relação a ferramentas de trabalho que são essenciais e que acabam não existindo para a conclusão do trabalho. Então, de repente, você tem uma super criatividade, você é uma pessoa, né, que tem toda uma jornada, que tem toda uma capacidade profissional muito grande, mas acaba que o seu meio, né, o trabalho em si, o local que você executa o seu trabalho, acaba que não ajuda, não colabora com isso. E aí, é claro, isso acaba desmotivando e aí entra naquele ciclo vicioso, né, que a gente tá falando desde o início,
e aí a consequência é a procrastinação. Mas como todo episódio aqui do Meu Momento Místico, é claro que a gente traz soluções. É claro também que se, né, o seu nível de procrastinação estiver em doses muito altas, no sentido de deixar de fazer tarefas básicas, é sempre recomendado ajuda especializada, tá? Então isso aqui não vai nunca, tudo que a gente bate esse papo aqui, tudo que a gente fala por aqui, nunca vai substituir uma ajuda especializada. Então, sempre é bom. Mas, claro, se você estiver adotando, né, às vezes de forma inconsciente mesmo, estiver adotando algumas coisas, né, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal, que você está notando que está adotando, sim, comportamentos procrastinadores, acende o alerta aí e vamos tentar resolver nas técnicas também, que podem ajudar e muito. Lembrando que toda técnica é um processo de constância, né? É um processo de todo dia um pouquinho. Eu sempre costumo dizer que autoconhecimento é sempre o chutar o balde e ir buscar o balde. Então, todo dia um pouquinho. E aí, dentro de 21 dias, dentro de 30 dias, a gente fazendo um pouquinho por dia, acaba que o nosso sistema, o nosso subconsciente, acaba entendendo que é um hábito e aí o nosso corpo, né, está preparado para assumir esse novo comportamento daqui em diante. Assim como tudo, né, gente? Desde academia até, né, alguma mudança de hábito, outra mudança de hábito, tudo é constância. Então, temos algumas estratégias bem eficazes para superar a procrastinação um pouquinho por dia, diariamente. Então, a primeira de todas, que eu acho que é a que todo mundo acaba falando, né, bastante, que são os checklists. Então, o ato de ordenar as nossas prioridades em listas é uma das dicas mais comuns que, né, que você já deve ter escutado, eu já escutei também, e que a gente até tá cansado de ouvir. Mas pode ser totalmente adaptável para vários propósitos. Então, é uma técnica que funciona para elencar as atividades mais importantes do dia, conferir os passos de um projeto, ou até mesmo listar ideias criativas. Então, os checklists você pode fazer no Planner, você pode fazer na agenda do Google, você pode fazer no seu bloco de notas no celular, você pode fazer aonde você quiser. Então, nada mais é do que elencar, né? Pode ser por ordem de importância, claro, todas as suas tarefas do dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu, por, né, experiência própria, gosto de fazer checklists, uso essa tática, porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é bem ao contrário. Então eu preciso, para não me perder, né, para ter o foco necessário, eu preciso sempre dos checklists para poder me organizar. E eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, aqui é até um segredo. Eu adoro a sensação de ticar aquela tarefa da minha lista. Eu uso lista física mesmo, gosto de fazer no bloquinho aqui. E aí, aquela sensação de ticar, de que está feito aquilo, pra mim olha, sensacional. Então, fica a dica aí da primeira técnica, que você já deve estar cansado de ouvir, com certeza, mas que ainda funciona, né, nesse termo de procrastinação. Outra técnica, outra estratégia que pode sim funcionar bastante é o tal do mapa mental, que foi criado no início da década de 1970, com o objetivo de fazer com que as pessoas usem todo o seu potencial mental de forma desordenada. É justamente isso. Então, assim, nada mais é do que você conseguir desenhar, tá? E organizar todas as informações que você precisa. Para elaborar esse tipo de mapa, nada mais é necessário desenhar um conceito no centro de uma página, de um papel ou um documento, né? E fazer com que dele irradiem representações de ideias por meio de imagens, palavras e partes de palavras. Tudo isso deve apresentar alguma relação com o foco central. Então, existem diversos tipos, dentro do conceito mapa mental, existem diversos exemplos de como fazer esse mapa, que você pode imprimir, você pode escrever, você pode desenhar. Então, nada mais é do que você... eu preciso criar um novo projeto, criar um novo serviço. Fala, né, escreve sobre isso no centro de um papel e desse centro vão surgindo balõezinhos
que você vai colocando ideias dentro desses balõezinhos que estão ligados, claro, à ideia central. Tem muita gente que faz mapa mental, inclusive em época de vestibular, né, se preparando para estudar, se preparando para colocar uma matéria, né, que pode ser um pouco mais desafiadora, um pouco mais difícil, colocar, né, de vez aí na cacholinha, então utiliza bastante o mapa mental também. Outra técnica bastante usada para parar a procrastinação é a tal da técnica Pomodoro, que nada mais é baseada em etapas de trabalho com pausas estratégicas para descanso ou até mesmo para a realização de outras coisas. Funciona da seguinte forma: após você colocar as prioridades do dia em um checklist, você ajusta um cronômetro para iniciar um ciclo de concentração que pode variar entre 25 a 50 minutos. Após o final de cada uma dessas fases, você pode usufruir de 5 minutos de intervalo para destinar, né, a sua atenção a outro assunto, um assunto qualquer, da sua preferência. Depois que 4 ciclos pomodoros forem completados, você vai, né, pode realizar uma pausa maior de 15 a 20 minutos, que deve ser utilizada também da forma que você achar melhor, seja para resolver outras pendências ou ter, né, aquele breve momento de descanso da mente. A técnica Pomodoro é uma técnica que é bastante utilizada no meio corporativo e que eu acho que vale super a pena testar, principalmente se você gosta e se você tem facilidade com esses métodos um pouco mais regrados. E a última técnica que eu trago aqui, para saber, né, de repente, depois eu quero saber, me escreve, né, depois aqui nas nossas redes sociais, manda mensagem da forma que você achar melhor, para saber qual técnica você utiliza ou qual técnica você está, né, que você gostou mais e que vai utilizar a partir de agora. Essa última, ela nada mais é do que a mais utilizada pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos. Justamente, ele ensina para todos os seus colaboradores a regra dos 70%. Então, nada mais é do que a regra dos 70% faz com que você entre em ação mesmo na incerteza, mesmo com medo, mesmo quando não quer agir. É aquela velha história do vai com medo mesmo. Com essa regra, em vez da gente ficar esperando ter certeza absoluta sobre alguma coisa para começar a agir, a gente passa a agir quando tem somente 70% de certeza. Gente, pesquisando sobre essa técnica, justamente ela faz pelo menos pra mim, tá? Ela abriu assim um leque de possibilidades, porque isso faz muito sentido. Se a gente ficar esperando 90% de certeza ou 100% de certeza, cara, às vezes a gente passa uma vida sem agir, né? Então isso vale até para a dica astrológica que eu dei no início do signo de Touro, né? Que fala justamente sobre isso. Então, às vezes a gente fica lá com medo de mudança, né? Com medo de não dar certo. Pode ser um relacionamento, pode ser na questão do trabalho, porque a gente às vezes pensa sobre procrastinação e fala muito sobre trabalho, mas na vida também, né? Na nossa vida pessoal, a gente procrastina muito. De repente, começar uma academia, de repente começar uma atividade que vai proporcionar um pouco mais de lazer, de repente começar uma organização financeira para que a gente possa ter mais qualidade de vida, de repente procrastinar, e eu vejo muito isso dentro do meu círculo, né, dentro da astrologia, pessoas falando sobre medo de se relacionar. Então, se a gente for esperar ter 100% de certeza sobre tudo na nossa vida, a gente simplesmente não faz. Então, essa regra dos 70% para mim é a melhor até agora que a gente, né, tá compartilhando, justamente porque faz muito sentido. É o tal do vai com medo mesmo, porque aí a gente vai construindo no caminho. Assim, quando a gente se joga com 70% de certeza, a gente quebra a inércia, a gente pode ter feedbacks, né, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional e, claro, a gente consegue resolver os erros no caminho. É o tal do trocar o pneu com o carro andando, porque se a gente for esperar o momento certo para tudo, simplesmente a gente vai viver procrastinando, certo? Bom, encerradas as técnicas e é claro, como todo final de episódio, eu sempre vou deixar aqui dicas de livro para você que gosta de ler, né, tanto livro físico quanto, né, digital,
quanto também nos audiobooks. Eu separei aqui 3 livros que são essenciais para você que está aí querendo quebrar de vez a procrastinação na vida. Primeiro de tudo, é aquele básico maravilhoso, 100 coisas que pessoas produtivas fazem, da Astral Cultural. Com certeza é um livro de cabeceira para quem quer possuir mais produtividade na vida, tá? E parar de vez com a procrastinação. O segundo, que é um best-seller, que é O Poder do Hábito, com certeza também pode te ajudar a ter, né, vários insights a quebrar a procrastinação no meio e partir para mudanças de hábitos, né? E a terceira sugestão é o Pare de Procrastinar. Com certeza também mais uma ajuda aí através de livros, além, claro, das nossas técnicas todas que falamos aqui. Com certeza vai te ajudar a dar tem um termo agora que a galera nova das redes sociais está usando e que com certeza eu acho que cabe aqui, que é dar um glow up. Então sim, vamos parar de procrastinar na vida também com a ajuda desses livros. Bom, eu vou ficando por aqui, o episódio vai terminando, vai chegando ao fim. Eu espero que tenha te dado, né, te tenha ajudado a ter mais clareza sobre o assunto, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Semana que vem tem episódio novo aqui no Meu Momento Místico. E por favor, não esquece de me manda pra gente qual técnica que faz mais sentido pra você, qual técnica que você gostou mais e qual, né, de repente, se você tem uma outra técnica pra compartilhar com a gente, manda também, certo? Eu vou te deixando um super beijo, um abraço e até semana que vem.